Pastora Raquel Daros Martim, mais uma vez representando a igreja qual faço parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao Ministério Clauiquel. Sejam todos bem-vindos a mais essa live para honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar em Deus? Vamos falar nesse Senhor que tem nos sustentado, tem direcionado a vida daqueles que se entregam para Ele. O importante não é simplesmente assim, eu vou à igreja, eu sou convertido, é a entrega. Vamos falar, a entrega é uma chave de vitória. Na entrega tem o que? A fé, a confiança, o quebrantar de coração. Na entrega tem a certeza que Deus está cuidando da gente. Então, muitas vezes a pessoa conhece a Bíblia, conhece a palavra, conhece os capítulos, versículos, nasceu na igreja ou está muitos anos na casa do Senhor, mas esquece que tem que confiar no Senhor, que tem que fazer uma entrega para Ele, tem que se lançar aos braços do Senhor. E a gente pode ver isso nos personagens da palavra de Deus no passado, gente. Observa bem histórias como, vamos pegar as mulheres agora, histórias como a de Ruth, por exemplo. Que história mais linda, né, gente? Quando a gente olha com aquele olhar romântico, aquela mulher que perdeu o marido, que a sogra também perdeu o marido e se propôs a viver com o povo da sogra, a fé do povo da sogra, o Deus da sogra dela, voltou para as terras da sogra, mesmo sendo uma mulher que era de outro povo, outra religião, e daí encontra o tal do Boaz. Mas, gente, se a gente olhar bem, é uma história muito sofrida. Nós já olhamos o final, mas veja o grau de confiança de Ruth ao se lançar. Será que nós estamos nos lançando como Ruth se lançou? Por exemplo, a gente acha muito lindo a parte que Boaz é o remidor e ele casa-se com ela, e tem Jessé, que tem Davi, Obed, Jessé e Davi, né, que é a da geração da linhagem de Jesus. Mas você já pensou comigo que ela deixou todos os seus costumes para ir junto? Não é com o marido, é com a sogra, gente. Não era com o marido. Hoje nós não deixamos os nossos costumes para edificar um lar. Nós não deixamos os nossos costumes para edificar uma família. E ela, que garantia ela tinha junto com Noemi? Nenhuma. Ela sabia que a sogra não teria mais filhos, como era de costume casar-se com um irmão, que estava vivo. Ela sabia que não tinha uma esperança. Ela estava caminhando com a sogra dela para uma religião diferente, para um costume diferente, para uma cultura diferente, para uma terra diferente, sem nenhuma esperança. Hoje nós temos tanta certeza do operar de Deus, sabemos aonde vamos, temos até um Google mostrando o caminho, né? Temos a internet, a facilidade da internet, os conhecidos à nossa volta, a estabilidade. Mesmo assim, nós ficamos sempre com o pé atrás na hora de investir nos planos do Senhor. Aí a gente olha para todos esses ensinamentos que são dados, muito bom, eu também dou. Tem mulheres incríveis aí que aceitaram Jesus, que dá ensinamento para casais. Eu estou usando primeiro casais, mas nós vamos entrar em outros pontos. E será que isso não está um pouquinho afetando a nossa fé? Será que essa situação de tanto estudar patologias, problemas, será que isso não está afetando o nosso caminhar? Ruth não tinha nenhuma esperança econômica, gente. Ela não tinha nenhuma esperança financeira. Ir com uma viúva chorando, gente. Noemi não era uma pessoa que tinha um choro somente de viúva. Ela havia perdido também os seus 2 filhos. Ela tinha 2 filhos ela perdeu. Ela não tinha netos. Ruth estava perto de uma pessoa condenada a nada.
E mesmo assim, ela investiu o futuro dela para caminhar junto com Noemi. E você tem feito isso? Tem investido seus dias futuros para andar junto com alguém que parece que não tem nada a lhe oferecer? Ou a gente pega e está sempre perto de pessoas que têm algo a nos oferecer? Estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Mas Ruth não. A gente quer o mesmo milagre da Bíblia, mas nós não queremos andar nas mesmas dificuldades que os personagens bíblicos andaram. Gente, para ser escrita a história deles, é porque realmente Deus estava com eles. A história dentro da palavra do Senhor é porque eles tinham um coração obediente, um coração no plano do Senhor. Nós procuramos pessoas que nos dão, vou repetir, estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade cultural, estabilidade religiosa. E nós queremos a mesma bênção de uma Ruth. Não tem como recebermos. Ruth abriu mão de família, abriu mão de cultura, abriu mão de todo o seu futuro para estar indo para a terra de Noemi. E quem a recompensou? Deus. Porque Deus viu no coração de Ruth, não era avareza, não era ambição, não era egoísmo. Deus viu amor. O amor de Ruth para uma mulher que não tinha nada a lhe oferecer. Queremos as bênçãos, gente, dos profetas do passado. Queremos as bênçãos de Abraão, queremos as bênçãos de Jacó, de Isaac. Mas tem outro ponto que nós não queremos. Por exemplo, Abraão, Isaac eram prósperos, mas eles também sofreram. E um dos sofrimentos deles foram ter poços entulhados. Tanto o pai e mais tarde o filho. E hoje nós queremos tirar a água da fonte. Nós queremos prosperidade, nós queremos crescimento financeiro, mas não queremos mais desentulhar os poços. Nós reclamamos que os nossos adversários entulham os nossos poços, roubam a nossa água, mas não queremos persistir. Queremos as bênçãos dos profetas, mas não queremos o sacrifício que eles passaram. Uma história, ela só é glamurosa no final, quando durante todo o seu percurso há uma persistência em passar tribulações, provações, dificuldades, crendo no Senhor. Outro caso muito bonito, que nós achamos também muito romântico, é o caso de Rebeca. Rebeca, que era sobrinha de Labão, filha, acho que irmã de Labão, um negócio assim. Bem, agora não vem ao caso. Rebeca, ela recebe um estranho, um empregado, com muita educação, com muita devoção. Hoje em dia as pessoas só entregam um copo de água para alguém se é por uma troca. O servo mais fiel de Abraão foi até as terras da parentela deles para buscar uma esposa para Isaac. E aquele homem, como ele ia achar quem era que ia ser esposa de Isaac? E ele fez uma prova com Deus, aquela que lhe trouxesse água, oferecesse água para beber e também para os seus animais, seria essa pessoa. Queridos, nós queremos encontrar o Isaac, encontrar a bênção, mas não queremos oferecer um copo de água para um estranho. Talvez esse estranho não é a pessoa prometida para a tua vida, mas esse estranho é o servo de Deus que está em busca da pessoa certa para alguém. E Rebeca foi uma pessoa que todos deveriam ser: educada, gentil, carinhosa, sem segundas intenções. E ali ela reescreve a história da vida dela. E escreve a história do povo de Deus. A gentileza de Rebeca escreve a
a história do povo de Deus. E a sua gentileza está escrevendo alguma coisa? Será que nós estamos sendo gentis porque isso já mora no nosso coração? Por termos nascidos da água e do Espírito, por termos nascidos em Deus novamente? Ou a gentileza ela só caminha com um certo interesse? Se a gentileza está andando com interesse, certamente as bênçãos não têm que fluir sobre a vida de ninguém, muito menos a alegria. Além de tudo, Rebeca se desprende da sua família, vai com um total estranho, conhecer um total estranho, mas debaixo da vontade de Deus. Será que nós estamos deixando do nosso conforto para recebermos o que o Senhor tem para nossas vidas? Talvez não é um Isaac, você já é casado, você já é casada, você já tem alguém, mas tem riquezas do Senhor para a tua vida, riquezas financeiras, emocionais, espirituais, ministeriais. E será que a gente está deixando da mesmice, dos costumes, do conforto, para ir em busca do que o Senhor tem para dar? Depois a gente chora. Ah, quem sou eu, Senhor? O Senhor não olha para mim, eu estou aqui, eu mereço. A gente não merece nada, gente. Porque o nosso esforço diante desses personagens bíblicos são muito pequenos mesmo. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos as lutas. Queremos as vitórias, mas não queremos as dificuldades. Vamos pegar mais personagens bíblicos? Vamos lembrar, por exemplo, que 2 homens se destacaram em governos idólatras, governos opressores. 2 homens com espírito excelente de Deus, em épocas diferentes, em nações diferentes, entraram em evidência total. Nós estamos falando agora e relembrando de José no Egito, que foi o 2º maior no reino de Faraó, e Daniel, que tinha um espírito excelente de Deus. Mas vai falar que essa história foi escrita só em coisas fofas e gostosas de viver? Lembra comigo, José já tem aquele choque familiar, porque hoje em dia é muito assim, eu tenho trauma, porque eu fui maltratado na infância, por isso que eu judio dos outros, por isso que eu sou uma pessoa insuportável. Não pode ser assim, porque olha, esse personagem bíblico, né, que é real, José, ele foi invejado pelos irmãos. Primeiro, tornou-se órfão no nascimento do seu irmãozinho mais novo. Tornou-se órfão. Por mais que tinham as tias, as outras mulheres, ele era órfão da mulher que o pai dele mais amava. Os irmãos o invejaram, tentaram matá-lo. Colocaram numa cisterna, venderam como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi acusado de assédio, preso, ficou lá um bom período, esquecido lá dentro. Mas o Senhor, no tempo certo, lembrou-se dele. E de uma maneira maravilhosa, ele praticamente governou o Egito ao lado de Faraó naquele período. E a capacidade dele em saber trazer a economia para dentro do Egito, estocando alimentos, trocando por propriedades, fazendo os povos circunvizinhos ficarem todos submissos a esse governo no Egito. Que capacidade, gente! Ao mesmo tempo, José edificou família, teve 2 filhos, casamento. Olha que capacidade, queridos! O trauma, que trauma! Ele continuou, podia ter dor no coração, podia ter dor na alma, mas isso não fez ele uma pessoa perversa, muito pelo contrário, fez ele cada dia mais justo. E depois nós sabemos o final da história. Daniel, que foi levado para a Babilônia, exilado, e tornou-se também um homem muito influente na política, mas passou pelo governo de Nabucodonosor, 3 governos, e o governo de Nabucodonosor não foi nada fácil para ele, apesar das evidências que entrou. Ele passou por cova com os leões, traição
dos colegas de trabalho. E o que a gente pode mais falar? Profetizou que ninguém queria ouvir, mas Daniel viu o que nós ainda não vimos. Daniel viu as profecias do final dos tempos. A gente quer falar que está vendo as profecias dos finais dos tempos, a gente está vendo um resbalo, mas ele viu que nós não vimos. A glória de Deus. A glória de Deus manifesta em que maneira, gente? Vem do final dos tempos. Maravilhoso, gente. Até o Senhor falou assim: Daniel, fecha o livro e guarda, descansa, porque isso está previsto para o final dos tempos. Maravilhoso, gente. Os apóstolos que vão julgar, pensa comigo, todos eles morreram martirizados, todos eles foram mártires cristãos, todos eles negaram a própria vida para servir ao Senhor, todos eles rejeitaram tudo que a carne oferecia para servir ao Todo-Poderoso. Todos eles. A gente não escuta, não lê na palavra de Deus sobre vida pessoal. A gente não lê sobre detalhes tão íntimos, porque eles morreram tanto para a carne, para o mundo, que a vida deles não existia para ser descrita. Existia Deus neles. As operações de milagres, tanto o apóstolo Paulo também, as perseguições, as chibatadas por amor a Cristo, não porque eles eram pessoas insuportáveis, mas por amor a Cristo, por pregar contra a idolatria. Então, se você perceber bem, será que nós estamos fazendo verdadeiramente a vontade de Deus? Será que somos realmente pessoas destemidas, corajosas, a ponto de deixar tudo em troca de fazer a vontade de Deus? Até que ponto não é a nossa religião somente? Até que ponto estamos apaixonados por Jesus verdadeiramente? Então é isso, gente. O recado que eu tenho para hoje é para que cheguemos às bênçãos, às conquistas. É necessário renúncia. Para conquistarmos situações impossíveis, é necessário renúncia. Para se ter galardão, é necessário renúncia. E geralmente as pessoas acham que a renúncia está somente na área sexual, nas bebidas, nos vícios. E queridos, renúncia está em pequenos sentimentos. Sentimentos de avareza, sentimentos de ódio, egoísmo, sentimentos de fofoca, atitudes de fofoca. A pessoa odiosa, ela é muito perigosa, então cuidado. Não dá tempo, as pessoas cheias de ódio, elas não dão tempo, elas não refletem, elas não param, não pensam para responder, para ferir, para trair. Né? Às vezes é uma foto, a mulher vê uma foto lá mal tirada do marido ou vice-versa e já tira conclusões erradas, já vem aquele ódio, a pessoa chega em casa, às vezes cansada de trabalhar e já todo aquele maltrato, né? Ferindo a pessoa. Pensa comigo, gente, se uma pessoa não tem dó de quem tem contato íntimo, né? O sexo é o contato mais íntimo que tem entre duas pessoas. Eu sei que foi vulgarizado pelo pecado, mas é a intimidade de duas pessoas, né? O beijo é uma intimidade, o toque, o sexo é uma intimidade total, gente. E se a pessoa que tem uma intimidade tão forte com o outro não tem dó quando chega de um serviço cansado, quando está com dor, quando está doente, uma esposa que está naqueles dias
uma hemorragia, o esposo não tem uma consciência, e vice-versa, quando o esposo está cansado, a esposa não tem uma consciência. Gente, uma pessoa que não sabe amar, quem está na intimidade, vai amar nós? Fala para mim. Uma pessoa que não tem carinho por quem eles têm o ato mais íntimo de um ser humano, vai ter carinho por você e por mim? De maneira alguma, gente. Uma pessoa que não compreende é o choro de uma esposa, de um esposo, porque eles têm, né, o esposo e a esposa têm o contato mais profundo que existe. Vai ter dó do parente, vai ter dó do irmão da igreja, vai ter dó do colega de serviço. Você acha que a pessoa vai ter compaixão? Não, né, João Batista? Não mesmo, não vai, sabe? E aí a gente vê, né, querendo compaixão das pessoas. Eles põem filhos no mundo e não têm o cuidado com os próprios filhos. Vai ter com o filho do irmão da igreja? Uma pessoa que joga filho no mundo assim, você acha que vai ter dó dos filhos dos irmãos da igreja? Grita com seus filhos sem precisar? Vai ter carinho com os filhos dos outros numa escola, dos vizinhos? Vai ter falsidade, vai ter politicagem, né? Vai ser político, mas com certeza não. Aí a Cléo, o Samuel apoiando, com certeza não, gente. E é isso que a gente quer tirar das pessoas, atitudes ruins, através da fé. E a igreja está para isso. A palavra de Deus vem para nos confrontar. A palavra de Deus vem como assim, ó, se olha no espelho, né? A palavra de Deus não vem para que a gente fique assim, mimado dentro do nosso próprio pecado. Ela vem para nos confrontar. Muitas vezes eu prego para as pessoas, elas falam assim, eu estou indo numa religião que me faz bem. Eu falei, então continua indo, porque o evangelho mesmo é para te chacoalhar, é para tirar você dessa situação do pecado, para te levar para a glória, porque a religião que te faz bem aqui, ela não vai te fazer bem para a eternidade, porque o cristianismo ele vem para chacoalhar. A Ritinha está aí também, obrigada, Ritinha, é verdade, não vai ter amor ao próximo. Então a religião que nos faz bem aqui, o modo de vida que nos faz bem, não vai nos levar à eternidade. Então muitas vezes as pessoas acham que abandonar o pecado é só sexo, gente. Eu creio que a falta de compaixão pelo ser humano, ela é bem pior. Se você observar bem, Davi pecou. Ficou feio, gente. Ficou feio mesmo. Mas Deus o perdoou porque ele reconheceu o pecado dele. Né? Ele reconheceu. E quando a gente reconhece o pecado da gente, que está na gente, que só Jesus Cristo pode nos libertar, é maravilhoso. Há uma transformação, há uma mudança. E não é reconhecer daqui, né? Se você pega os salmos de Davi, ali sangrava o coração dele. Gente, ele sangrava o coração. Né? Ele se declarava ao Senhor. É algo que mexe com a gente até hoje. É maravilhoso. E é isso que o Senhor tem pelas nossas vidas. A mudança, a transformação. Porque se é para eu ser a velha criatura, eu não vou ficar na igreja, gente. Porque daí eu estou perdendo tempo. Eu não vou ficar em igreja nenhuma, religião nenhuma. Se é para não deixar Deus me moldar, para que eu vou ficar dentro de uma religião? Esse é o seu trabalho, pastora. Eu não trabalho no que eu não acredito, não, gente. Eu não consigo, não. E tem coisas que dão muito mais dinheiro. Eu já tive ofertas muito maiores, que me daria muito mais possibilidades, muito mais do que eu tenho hoje, né? Eu creio na palavra, eu creio no que eu prego. Não sou perfeita, mas creio no perfeito. Carrego ele. Então, para que ficar numa religião tentando mudar ela, né? Tentando mudar o cristianismo, ficar um crente meia boca, já fica lá no mundo, faz tudo que não presta, né? Aproveita, faz tudo que não presta. E ficar dentro do evangelho, sofrendo e carregando tanta desgraça no coração, Deus me livre. Não quero não, eu quero que o Senhor me molde a cada dia. Lógico que eu sei que
Lá fora saiu, a coisa fica pior, mas porque eu creio na libertação, porque eu quero a minha libertação. Eu acredito na minha libertação e na das pessoas. Mas se não é para ser liberta, é perda de tempo ficar no cristianismo, tá, gente? Então, se é para não ser liberto, se não quer uma transformação, se não quer que Deus chacoalhe, que quebre você e faça de novo todos os dias da sua vida, sai fora, cai fora de tudo quanto é religião. Vai viver como uma pessoa comum. Mas se você quer que o grande oleiro continue te quebrando, continua com ele. E ele é delicado, gente. Ele quebra, mas ele é delicado. Sabe? Ele corrige, mas é gostosa a correção de Deus. Ele tá falando, ó, não aprova isso não. Mas ele não deixa de estar ali com a gente. Né? E toma cuidado, nem tudo que você acha que é bênção, é bênção. Ah, eu tô prosperando, por isso eu sou abençoado. Eu conheço muitos servos de Deus que não têm dinheiro que os outros têm, são ultra servos de Deus. Conheço pessoas de Deus que estão agora doentes. E por isso que eles são do diabo? Não. E tem gente do capeta que está com a saúde 10 aí. Então, não olha assim, ó, porque eu tenho, porque eu tô, porque isso é porque Deus está me aprovando. A aprovação de Deus vem quando o que a gente faz bate com o que Ele pede na Bíblia. E vem uma alegria, uma paz interior por estar cumprindo a vontade dEle. Bem, pessoal, por hoje é tudo isso. E eu quero, antes de encerrar, ler esse versículo, Lucas 9:23, que foi aonde eu baseei todo o raciocínio aí rápido, né, que teve. Que eu vivo isso, né, gente? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu acho que esse versículo resume tudo, né, gente? Quem quiser acompanhar-me, ele falou, não adianta querer me acompanhar sem negar-se a si mesmo, é a mesma coisa. Negue-se a si mesmo e tome diariamente, ou seja, diariamente a gente tem que moldar esse serzinho teimoso que nós somos. Temos que mudar as atitudes, diariamente combater o pecado, diariamente pedir perdão a Deus, diariamente se entregar a Ele. Eu não sei quanto a você, mas eu me entrego a Ele 24 horas por dia. Na santa e bendita paz. E não esquece, para conseguir chegar na bênção, tem lutas, temos que passar pelas lutas e pela renúncia. Beijos, queridos, fiquem com Deus e até!